É sempre muito agradável estar com vocês, juntos em mais esta noite, conversando sobre as mensagens que o nosso Senhor Jesus nos trouxe, porque nos acrescenta muito a alma. Então, a nossa gratidão, especialmente ao nosso Senhor, já pedindo a Ele que possa nos auxiliar, nos amparar, especialmente falando de uma virtude tão importante que é o perdão, que nos cabe, assim, todo o aprendizado de tudo que Ele nos trouxe. Que o Senhor possa nos envolver, Senhor Jesus, nos iluminar, nos auxiliar no entendimento, nas palavras, e tudo aquilo que nos falta, que o Senhor possa nos amparar, para que nós possamos transmitir de forma fiel a sua mensagem. Assim te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nunca nos deixa. Obrigada, Senhor. E nesse encontro de hoje, vamos dizer assim, né? Esse encontro gostoso com essa turma tão gostosa de Santa Teresa que nos traz esse agrado de nos permitir o trabalho, o estudo junto a todos, a nossa profunda gratidão, de todo o coração, assim nós podemos falar, muito obrigada. Bom, no livro do amor, nós temos vários capítulos de virtudes. E dentre elas, a virtude do perdão, que solicita para poder ser exercida a leitura dos capítulos brandura, paciência e misericórdia. Então, para chegarmos ao perdão, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de brandura, paciência e misericórdia. E antes do capítulo 10, que ensina o perdão, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 9, que nos fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E ele nos fala assim: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. São palavras do nosso Senhor Jesus. No Evangelho, segundo o Espiritismo, a afabilidade e a doçura é trazida para o nosso ensinamento, né? E lá ele nos fala que a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade, que a benevolência para com o nosso próximo produz em nós a afabilidade, isto é, a brandura, e a doçura também, que são formas da benevolência se manifestar. Então, a benevolência, quando nós buscamos praticá-la, ela produz em nós a afabilidade, que é a brandura, e produz também a doçura, que são formas de expressão da benevolência. No livro Esperança, do nosso muito querido benfeitor Emmanuel, ele nos diz o seguinte: que surgem ocasiões em que as nossas forças da alma se fazem tão tensas que o gatilho da nossa boca, assim diz Emmanuel, que o gatilho da boca fica prestes a detonar. Então ele nos diz assim: mas mesmo que essa indignação que nos surja seja justificada ao ponto de detonar esse gatilho da boca, Emmanuel nos ensina: reflete para falar. Porque a palavra não foi criada para se converter num raio de morte, nos ensina Emmanuel. Então ele nos fala o seguinte: para nós nos imaginarmos no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no comportamento, numa fala de outrem, Emmanuel nos ensina para nós nos recordarmos dos nossos erros impensados que marcaram a nossa presença neste mundo. E se porventura algum companheiro falhou involuntariamente naquela obrigação, nas horas que surgem que são difíceis, e que naquele momento esse companheiro não pôde guardar a felicidade de um dever bem executado e executado de forma correta, nós necessariamente refletirmos antes de falar, pensando o quê? Pensando nos nossos atos, nas faltas que nós próprios cometemos no passado. E o Emmanuel também nos ensina que, de forma indiscutível,
O verbo, a palavra, a nossa boca, tudo foi criado para quê? Para nós fazermos bom uso. E nos ensina que que o silêncio é o guardião da serenidade. Mas Emmanuel faz uma observação. Ele nos fala o seguinte: para nós observarmos que, ainda que façamos o silêncio com a boca, se nossos pensamentos, porventura, permanecerem num diálogo contínuo, num pensamento com palavras de transtorno, desequilíbrio e desajuste, então ele fala que o silêncio desta forma, apenas da boca, não é o guardião da serenidade. Então, ele nos ensina que não basta fazermos o silêncio da boca, das palavras, mas que o silêncio interior, o silêncio com serenidade, o silêncio com reflexão, ele sim é que vai nos trazer a que nós buscamos, chamada serenidade. E também ele nos fala que a franqueza e o esclarecimento, eles podem acontecer de forma harmoniosa, de forma serena, de forma assim, utilizando nós da compreensão nas situações mais delicadas que porventura possam surgir em nossas vidas. No entanto, nós não devemos adicionar o fogo da violência parceladamente. Porque às vezes nós não falamos de uma vez, mas nós dizemos algo agora, daqui a pouco a gente completa, amanhã de manhã diz mais um pedacinho, daqui a 3 dias faz mais um comentário, e de forma assim pequena, entre aspas, suave, esse fogo da violência parcelado, ele acaba acontecendo. Então ele fala para nós refletirmos nas nossas palavras e mantermos a serenidade pelo silêncio da alma, não apenas da boca. No livro Vivendo o Evangelho, do médium Antônio Baduy, psicografia do nosso também muito querido mentor André Luiz nos ensina que nós precisamos respeitar a opinião alheia, mas nós conservarmos os nossos próprios princípios. Que nós precisamos evitar a discussão familiar, mas não devemos ser cúmplices dos erros de nossos familiares. Aqui nós vamos abrir um parênteses. Quando nós damos alguns exemplos, né? Geralmente nós colocamos assim, que nós não devemos cometer o erro do outro, que nós não devemos colaborar com o equívoco do outro. No entanto, nós precisamos inverter essas posições. Então, muitas vezes, o familiar em desajuste somos nós. Muitas vezes, o familiar em erro somos nós. Então, quando André Luiz fala evitar a discussão familiar, mas não ser cúmplice dos erros dos familiares, por vezes pode acontecer do nosso familiar não querer ser cúmplice dos nossos erros. E nós ali pensarmos que estamos com toda razão. Pensarmos que estamos plenamente corretos nas nossas decisões, sugestões, opiniões e pensamentos. Certo? Então, continuando, André Luiz nos ensina para nós relevarmos a provocação, mas não perdermos o respeito por nós próprios. Nós conversarmos com polidez, mas não deixarmos que essa polidez seja aquela que venha desprezar a verdade, porque muitas vezes a pessoa quer ser educada, quer ser gentil, quer ser doce, quer ser suave, e sem se dar conta acaba concordando com o erro. E ele fala que não, para nós sermos polidos, mas não nos deixarmos levar ao ponto de desprezarmos a verdade. Ele continua, cultivarmos a gentileza, mas não agirmos com hipocrisia. Termos compaixão, mas com bom senso. Ajudarmos o próximo, mas conhecer os nossos próprios limites para essa ajuda.
Então, ele nos ensina, André Luiz nos ensina, para nós fazermos todo o possível, tudo que está ao nosso alcance, em qualquer situação, para nós agirmos com fraternidade, mas sem utilizarmos de apelos a expedientes, digamos, artificiais. Não usarmos de coisas artificiais, porque a afabilidade, porque a doçura, porque a gentileza, a educação, ela precisa ser de nós espontânea, ela precisa ser de nós autêntica. Ele nos fala que a afabilidade é um compromisso com amor autêntico, não é uma simples regra de etiqueta. Ah, é bonito falar dessa forma, é bonito gesticular daquele jeito, é bonito olhar daquele jeito, é bonito usar tal palavra. A etiqueta nos diz para agir assim. Ele fala que não, não é isso. A afabilidade é um compromisso com o amor autêntico. E ele precisa, então, por ser um compromisso com o amor autêntico, sair do nosso coração. No livro Ave Luz, no capítulo chamado Brandura, João, né, o discípulo, o apóstolo João, naquele momento o discípulo perguntou a Jesus qual é o significado da brandura e os benefícios que a brandura pode trazer. E Jesus então deu uma resposta, e nós puxamos alguma coisa dessa resposta. Ele falou o seguinte, que a brandura é qualidade enobrecida pela própria presença da brandura. E ela veste todos os dons da vida, salientando para todos nós a presença de Deus. Isto é, a brandura, ela veste todos os dons da vida, em especial também o perdão, que é o nosso tema da noite. E ele fala que a brandura, ela é agradável tanto no falar quanto no ouvir também. E às vezes ela é ensaiada pelo comerciante para poder atender aqueles que vão ali no seu comércio, né, ajudá-lo a viver, mas muitas vezes a pessoa esquece de usar essa brandura com os seus amigos, com os seus familiares. Usa com o seu cliente no seu comércio, mas em casa esquece. Então, nós precisamos eternizar essa delicadeza em todos os momentos. Não usarmos a brandura só nesse caminho porque vai nos trazer algum benefício, não. Seria então uma troca. E ela precisa partir no coração porque é um compromisso com Deus. Então, ele fala que nós precisamos levar essa brandura, eternizar essa delicadeza em todos os sentidos, não só com o nosso cliente, mas com o nosso familiar, com o amigo, com o desconhecido, na rua, onde estivermos. Utilizarmos, exercitarmos, sairmos de casa, porque para nós é um exercício, talvez, é sairmos de casa pensando, eu vou sair agora, eu vou buscar ser brando, eu vou buscar ser suave com as pessoas, eu vou buscar usar da afabilidade e sair realmente planejando isso de casa. Coloca isso naquela listinha que às vezes a gente sai para sair de casa, né? Para poder cumprir, colocar ali, ser brando, ser afável, ser doce com as pessoas. Mas lembrando as lições de André Luiz, não fugir, né? Com o quê? Com as leis divinas. E essa moderação tão necessária para todos nós, ela acaba nos trazendo benefício para nós, tanto quanto nós levamos o benefício para o outro. E se tratando de brandura, Jesus, o nosso Senhor, naquele momento para João e para os demais discípulos, ele traz um exemplo que nós vamos contar aqui. Ele fala o seguinte: quando se visita um enfermo que está desorientado, agindo com uma certa ignorância, blasfemando a própria natureza divina, aquele enfermo está colocando para fora o que na verdade ele traz por dentro. Então, Jesus falou o seguinte: quem visita esse enfermo, volta para casa como? Volta para casa abatido, desanimado. No entanto, ele fala: quando se visita o enfermo, que é todo doçura, que fica enternecido pelo esforço que fizemos para sair do nosso lar naquela hora,
pegar uma condução, ir até sua casa, levar um agrado ou não, mas levar uma palavra de amizade, de consolo para visitá-lo, quando ele recebe essa visita com gratidão no rosto, quando o enfermo fala para o seu visitante, fala do amor de Deus, da sua paciência, ao invés do visitante doar ânimo, paz, saúde para aquele doente, é o próprio visitante que recebe muito mais do que imaginou que iria doar. Então Jesus coloca, essa é a força da brandura. Mesmo caído, o doente está erguendo o outro. Mesmo que morra este doente, ele vai viver na eternidade dos corações daqueles que foram visitá-lo, porque não vai cair no esquecimento. Aquele amigo, aquele conhecido, aquele vizinho que fomos visitar aquele dia, como que ele estava esperançoso, como que nos recebeu com tanta brandura, com tanto amor, com tanta simpatia, como que nós saímos de lá tão mais fortalecidos do que nós fomos. E quando nós fomos pensando em doar, nós que pensamos em doar, acabamos por receber muito mais do que doamos. Então Jesus ensina que a brandura, ela não passa dos limites, que a delicadeza, ela é filha do amor, então ela é permanente porque vem de Deus. E ele nos ensina que o amor é o melhor remédio do mundo. Mas enquanto nós não chegamos lá nesse amor, nessa brandura tão imensa, ele nos fala, para nós caminharmos nos passos da brandura, da paciência, da misericórdia, que então conquistaremos também a virtude do perdão. A paciência, no livro Vivendo o Evangelho, de também Antônio Baduy, pelo benfeitor André Luiz, ele tem o item 7 que ele fala sobre a paciência. E ele traz um exemplo para nós. Um exemplo de ano novo. Certo que nós não estamos ali nos últimos dias de dezembro, estamos em outubro, mas nós estamos hoje vivendo o ano novo, do final do ano passado, mas estamos aqui às portas já do ano novo de 2022. Nós estamos no finalzinho de outubro de 2021. E este exemplo de André Luiz é também muito interessante para o nosso estudo de hoje. Porque André Luiz nos ensina o seguinte, ele nos fala que, neste exemplo de ano novo, que quando chega no final do ano, nossos corações, muitas vezes, trazem angústias. Que apesar dos fogos de artifício, apesar daquelas canções festivas, da confraternização entre parentes, entre amigos, dos sorrisos que nós esboçamos, de alguma melodia natalina que nós cantamos, uma frase, um trecho, dos abraços, dos lanches e tudo mais, ele nos fala que muitas vezes, apesar do sorriso, nossos corações trazem alguma angústia. Quais angústias? Diz André Luiz. Um ente querido que faleceu, um familiar mergulhado em irresponsabilidades, um filho amado que é indiferente do carinho dos pais, um parente que foi acometido de uma enfermidade grave, um vizinho que de repente foi tomado pelo vício, um amigo que porventura está no abandono, está numa situação de penúria. E ele nos fala que mesmo assim, com o coração em angústia, nós estamos ali entre sorrisos e abraços com aqueles que estão próximos a nós. E André Luiz nos ensina então para nós observarmos o ano novo, porque o ano novo, porventura, ele é de provações dolorosas. Entretanto, apesar das provações dolorosas que a vida nos reservou, nós olharmos o ano novo
no caso, este ano novo que vivemos agora, ou o ano novo do próximo dezembro, olharmos como uma oportunidade renovada de aprendizagem e experiência. Olharmos como uma oportunidade renovada de aprendizagem e experiência. André Luiz fala que isto é o ano novo para nós, é essa nova oportunidade. Então ele fala para nós nos armarmos de fé, de coragem, buscando em Jesus a inspiração e o apoio necessários, e não permitirmos que os nossos pés errem o caminho do bem. Não permitirmos que os nossos pés errem o caminho do bem. E continua dizendo assim: tem paciência contigo, para que não percas a calma. Reconhece tuas limitações, para que não te falte tolerância. Perdoa teus momentos de fraqueza, para que não fujas à benevolência. Ajudando-te a ti mesmo, ajuda também os que estão à tua volta, amando e servindo, compreendendo e perdoando, na certeza de que todo gesto de doação é, na essência, auxílio ao próprio doador. Então, ele nos fala para nós termos paciência, calma conosco, para não nos faltar tolerância conosco e para nós perdoarmos os nossos momentos de fraqueza. Olha o perdão chegando até nós, porque nós conversamos sobre a afabilidade, sobre a doçura, sobre a brandura, e agora, neste carinho conosco, nessa brandura conosco, André Luiz nos fala: tem paciência contigo, perdoa teus momentos de fraqueza. E quantas vezes somos extremamente rigorosos, exigindo de nós o que ainda não aprendemos. Não que não devemos exigir um pouco mais de nós, mas precisamos também respeitar os nossos próprios limites, como devemos respeitar o limite do outro também. E ele nos fala então que ajudando a nós mesmos, nós vamos então ajudar aqueles que estão à nossa volta. Como? Ora, se eu conseguir perdoar a mim mesma nas faltas que eu cometi, aqueles meus próximos irão perceber e até compartilhar esses momentos de diálogo e aprendizado conosco. Então, de alguma forma, eles podem se inspirar em Jesus por esses atos que estamos buscando realizar por ensino do nosso Senhor Jesus a todos nós. Então, esse próximo, ele pode também ser tomado por aquele pensamento: poxa, mas se fulano se perdoou dos seus erros e está conseguindo agora ser um pouco mais feliz, eu também posso buscar me perdoar. Eu também posso tirar de mim esse fardo pesado, compreendendo que antes eu não sabia o que eu sei hoje. Então, eu cometi um erro. Cometi pela ignorância, isto é, pelo desconhecimento, ou pelas próprias fragilidades da alma. Mas se A, B e C conseguem se perdoar, por que eu também não vou conseguir? Então é quando ele fala, quando nós nos ajudamos, ajudamos aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque nós agora estamos nos inspirando em quem? Nas palavras de André Luiz, que está nos inspirando também, utilizando do seu próprio aprendizado para nos amparar, mas também nas nossas necessidades, quem sabe semelhantes. Então, é essa bondade suprema de Deus que vem nos dizer para nós termos, sim, paciência com todos nós. Então, em cada ano novo, nós fortalecermos nossa esperança com Jesus e deixarmos aquela voz meiga, amorável do nosso Cristo nos dizer e repetir tantas vezes quantas forem necessárias, quando Ele nos falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nesta mensagem do Cristo, que também nos ensina paciência, que também nos ensina perdão. Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Tende paciência uns com os outros, assim como eu também tive paciência com todos vocês. É a mensagem do Cristo nos ensinando
amor, paciência e perdão. Emmanuel tem um livro chamado Perdão e Vida. No capítulo 18 desse livro, sobre a paciência, ele nos fala assim: se tiveres paciência, serás o sustentáculo do instituto doméstico, evitando conflitos e contendas entre aqueles que mais amas. Se tiveres paciência, auxiliarás o colega de trabalho na inexperiência que ele demonstre no executar da sua tarefa. E quem sabe então, amparando este colega na sua inquietação, na sua inexperiência, no seu não saber realizar esse trabalho, quem sabe amparando esse colega, nós iremos auxiliá-lo a não perder o seu emprego e estaremos angariando um amigo. E completa André Luiz, e quem sabe no futuro, esse amigo é aquele que vai te auxiliar naquela hora, naquele momento que você mais necessita. Então, assim, a brandura, a paciência, elas vêm nos preparando para nós sermos misericordiosos. Uma virtude vai nos ajudando a conquistar a outra, a brandura, a paciência, a brandura com o outro, conosco, a paciência conosco, com o outro, vai nos encaminhando os sentimentos e nos dando preparo espiritual para que nós possamos ser misericordiosos. E o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o perdão, ele vem e nos ensina lá no seu item, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, olha como que uma está entrelaçada com a outra. No capítulo anterior, ele nos fala da brandura, nos levando a sermos melhores, a conseguirmos perdoar e a sermos misericordiosos. E neste capítulo, ele nos fala que se nós não formos misericordiosos, nós não conseguiremos ser brandos e ser pacíficos com o outro. E neste item que ele fala a respeito do perdão, nós encontramos no capítulo 10 do livro Boa Nova, este livro que deve ser também de cabeceira para todos nós, a viagem que Jesus fez a Nazaré com os discípulos. Conta neste capítulo que Jesus convidou seus discípulos para irem àquele lugarejo chamado Nazaré, né? Lugarejo de sua origem, de sua mãe Maria, até porque, assim, abrindo apenas um comentário agora, na época, não existia sobrenome. Então, as pessoas eram identificadas pela sua profissão ou pelo lugar de onde eles eram. Então, no caso, Maria de Nazaré, daquele lugarejo chamado Nazaré. Jesus de Nazaré, né, porque sua família, Maria, José, eram dali. Então, assim era na época. Ou então era a profissão que a pessoa exercia, né? Então, Jesus, em algum momento, convidou os discípulos a irem a esse lugarejo, né? A esse pequeno reduto chamado Nazaré. E ali foi uma excursão de muitas dificuldades, porque lá estando com seus discípulos, os moradores de Nazaré, eles faziam observações muito amargas a respeito do Senhor Jesus, a respeito daquilo que ele estava indo pregar. Não eram poucos naquele momento os adversários das suas ideias renovadoras, naquela cidade tão minúscula, em que Jesus buscava levar os ensinos do Pai
para o povo, mas eles utilizavam de falsas notícias para desmoralizar Jesus. Eles falavam de forma acusando a Jesus de coisas que ele não havia feito, buscando denegrir a sua imagem, o seu nome, e ali falando várias coisas, dizendo a respeito do Cristo, tudo de muito de injusto que poderiam dizer, que não deveriam dizer. E ali naquele momento, o que então os discípulos começaram a fazer? Observando que Jesus mantinha-se em silêncio, mas continuava fazendo tudo o que deveria ser feito, no sentido de mantinha em silêncio, não respondendo às acusações, mas pregando aquilo que ele deveria pregar, curando quem ele deveria curar. Mas o silêncio às acusações ele mantinha. E observando que ele não respondia às acusações, especialmente Filipe e Simão Pedro, começaram a questionar de forma muito severa todos aqueles que estavam ali. E começavam a defender Jesus. E o mesmo então foram fazendo os outros discípulos, defendendo Jesus, observando que o Senhor ele não vai responder, nós precisamos defendê-lo. E defendiam, diziam uma coisa, eles defendiam de forma áspera, e às vezes até levantavam a voz, até eram bastante imponentes na sua fala, buscando defender o Senhor. Pedro, André, Tiago, Levi, todos eles defendendo Cristo, enquanto ele estava ali pregando, enquanto ele estava cuidando de alguns que se permitiam ser cuidados, mas até que chegou o momento que Jesus observou que já estava na hora de se retirar. E assim fez. Chamou os discípulos e falou: olha, está na hora de nós irmos embora. E foram embora. No caminho, voltando para casa, os discípulos comentaram: Senhor, o Senhor viu o que estavam falando a seu respeito? Quantas inverdades falando a respeito do Senhor? Quantas acusações falsas? Aí vinha Pedro: mas eu te defendi, eu disse isso. E vinha Tiago: eu também te defendi, eu disse aquilo. Viu aquela pessoa quando disse tal coisa? Eu fui na hora lá e defendi o Senhor com todas as garras, com todas as forças. E assim também Tiago, Levi, Pedro, Filipe foram contando para Jesus quanto que eles defenderam Jesus e até mesmo tiveram que falar de forma mais firme, mais alta com algumas pessoas, defendendo Cristo. E Jesus então, brando, pacífico, calmamente, se afastando tranquilo daquele lugarejo, daquela cidade, conversou com seus discípulos, orientando a eles. E falou o seguinte: acaso podemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar, porque a melhor réplica, prestem atenção, a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação de forma a produzir resultados, tornando a nossa visita proveitosa, mas sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. E os discípulos, então, ainda não entendendo, mas o Senhor não observou como que eles estavam falando. Eram mentiras a seu respeito, Senhor. Como que eles podiam tratá-lo daquela forma? Os discípulos ainda não estavam conseguindo entender o que o Senhor estava ensinando. E Jesus, então, vem e ensina para os discípulos e para todos nós. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Quer dizer, não é vaidade nossa
Exigir que todo mundo tenha bom conceito a nosso respeito, isso não seria vaidade? E vamos lembrar na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? Qual é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E a questão 621 do Livro dos Espíritos, que nos fala o quê? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quando o Senhor nos fala que seria vaidade nossa querer que todos tenham um bom conceito da nossa pessoa, Ele nos está nos convidando aqui a compreendermos as nossas imperfeições, a falta do outro, a termos brandura, compreensão com o outro, a termos paciência com o outro, assim como também vamos sempre inverter a situação, né? Que o outro também possa, em algum momento, nos compreender as nossas próprias fragilidades. Então, o Senhor nos fala que o perdão não exclui a necessidade de vigilância, porque a paz é um patrimônio que cada coração necessita e está obrigado a defender, mas como que defende? No trabalho constante do bem para com o nosso próximo. Do mesmo bem que Deus tem para conosco, nós também buscarmos termos esse bem para com toda criatura. Foi quando então Simão Pedro fez aquela célebre pergunta, né? Senhor, mas quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo quando ele erra com referência a nós? E o Senhor responde, então, que não era 7 vezes como Pedro estava pensando, mas que 70 vezes 7 vezes, isto é, sempre de forma infinita buscarmos esse perdão necessário, levarmos o perdão da mesma forma que gostaríamos de receber o perdão do outro. Então, Jesus sempre aproveitou todas as situações para nos trazer o ensinamento do perdão necessário, especialmente naquele momento da cruz, que nos traz inúmeros ensinamentos, dentre eles, quando o Senhor disse, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um dos maiores, o maior exemplo de perdão que nós podemos ter. Jesus na cruz. Jesus pedindo que o Pai nos perdoasse. Os discípulos, quando perdoaram Saulo e o aceitaram como discípulo, atendendo ao Cristo nesse perdoa 7 vezes, 70 vezes. Emmanuel, quando perdoou a si mesmo, na sequência da sua evolução. Abigail e Estevão, perdoando Saulo de Tarso. Então, Paulo, quando ele desencarnou e foi recebido exatamente por Abigail e por Estevão. Os discípulos, quando perdoaram Saulo, naquela perseguição, naquela matança aos cristãos, e aceitaram Saulo como discípulo do Cristo, como um divulgador da Boa Nova. E tantos outros inúmeros de exemplos de perdão que nós temos na obra do Evangelho. Em Romanos, capítulo 7, versículos 15 e 16, diz assim, porque nem mesmo compreendendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ainda trago inclinações equivocadas, busco fazer aquilo que neste momento talvez eu não quisesse fazer, que é exatamente acertar, porque eu gostaria, vamos supor, de uma vingança, de uma resposta assim, que talvez trouxesse alguma palavra áspera, né? Porque é o hábito. Então, eu faço o que não quero, eu estou buscando seguir o que a lei diz que eu devo fazer. Ainda não é de mim fazer, mas se eu insisto e se eu busco com forças realizar o que essa lei diz, é porque essa lei é boa. Se eu luto contra aquilo que ainda é espontâneo em mim, que ainda é errado, mas que ainda é espontâneo, se eu luto contra isso,
tentando acertar, tentando me forçar a acertar. Se eu faço o que eu não quero, isto é, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou buscar entender, eu vou buscar perdoar, apesar de saber que eu estou com a razão, mas eu vou fazer isso porque a lei me diz que este é o caminho certo. Então ele fala, então eu consinto com a lei que é boa. Então o perdão nos mostra nesse momento que o ponto mais alto da fé é exatamente buscarmos nessa justiça divina o quê? O próprio perdão. O perdão é o ponto mais alto que a nossa fé pode alcançar. Quando nós nos voltamos o nosso pensamento para o nosso íntimo, buscamos lutar contra essa força ainda equivocada que quem sabe pode haver dentro de nós e buscamos, por causa da fé, perdoar. Então o Evangelho vem e nos fala, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os vossos pecados. Então, naquele livro Pai Nosso de Meimei, né, quando ela nos fala o item perdoa as nossas dívidas, ela nos ensina o quê? Que nós estamos à espera de um benefício para o nosso coração, para a nossa consciência. Quando dizemos, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoai as nossas dívidas. Nós estamos pedindo um benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, porque sabemos que nós erramos. Então, ela fala que, igualmente, nós devemos assumir o compromisso de fazer da mesma forma com o outro, de desculpar da mesma forma com o outro. E na oração contém, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, também é uma lição para nós buscarmos perdoar os nossos devedores, né? Da mesma forma que nós desejamos sermos perdoados por outros e pelo nosso Pai, como pedimos esse benefício. Mas se nós pedimos esse benefício a Deus para nos trazer paz às nossas consciências, para que Ele nos perdoe, para que tenhamos esse benefício e tenhamos a paz de consciência, por que então nós não fazemos o mesmo com o outro quando comete um equívoco com relação a nós? Por que nós queremos de Deus esse benefício e essa paz de consciência e não fazemos também ao outro este benefício, concedendo ao outro paz em sua consciência por ter errado conosco? É uma questão de reflexão, né? Então, nós encontramos no livro Ave Luz, no capítulo Perdoar, Tomé, quando pergunta para Jesus, Mestre, o que podes nos dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para os outros? Então, Tomé perguntou, o que ele pode ensinar a respeito do perdão? Qual o benefício que o perdão traz para nós e qual o benefício que o perdão leva ao outro? Então, Jesus, ele tem uma fala um pouco mais longa do que vamos trazer, mas quem tiver o livro vale a pena ler esse capítulo. Ele fala o seguinte, que Tomé tinha acabado de tocar numa sensibilidade da lei. Tocastes no assunto de Jesus, que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Tocastes, Tomé, no ponto-chave, ou melhor, na própria chave do segredo da felicidade. Então, Jesus acaba de dizer que o perdão é chave para a felicidade. E ele fala o seguinte, o perdão, quando é desconhecido pelos homens, ele começa a dar sinal pelos lábios. Então, às vezes, vamos falar assim, eu te perdoo, mas no fundo a gente não perdoa. Tá desculpado, mas no fundo nós não desculpamos. Mas ele começa, então, a ser só de boca. Então, Jesus falou o quê? Quando ele é desconhecido pelos homens,
Ele começa a dar sinal pelos lábios. Então a gente fala só de boca, como se diz vulgarmente, né? Mas Jesus continua. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. O perdão verdadeiro é aquele que esquece as faltas. Mas o mais verdadeiro ainda é aquele que não existe porque não tem o que perdoar. E ele fala: quando chegares ao tempo de não te ofenderes, isto é, quando chegar o momento em que você não se sentir mais ofendido, para que o perdão? Mas é bom que comeces. Então, Jesus, ele começa agora a ensinar o que particularmente, né, eu chamo de passo a passo do perdão, porque ele vai dando exatamente o que acontece nesse caminho do perdão. Então, ele nos fala o seguinte: uma pessoa violenta, eu vou colocar assim, vou me colocar como exemplo, tá? Vamos supor que eu ajo com violência com relação a alguém, tá? Para ficar melhor entender. Ele fala que uma pessoa violenta, quer seja pela própria natureza, ou quer seja por perturbações espirituais, diante do perdão, isto é, eu ajo com violência com relação a alguém. Ele fala que diante do perdão dessa pessoa para comigo, eu vou sentir um clima benfazejo. São as palavras do Cristo. Um clima benfazejo. Depois ele coloca que na sequência do esquecimento das próprias ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a se envergonhar. Quer dizer, eu cometo uma falta com uma pessoa, essa pessoa me perdoa. Eu sinto esse clima benfazejo do perdão que me foi concedido. Mas eu erro com outra pessoa e ela também me perdoa, e eu sinto de novo esse clima benfazejo. E assim novamente com outra pessoa, com outra, com outra. Isso também se deu em outra encarnação anterior. E ele fala que na repetição dos próprios erros, diante do perdão do outro para comigo, quanto mais eu sentir esse clima de bem-estar, esse clima benfazejo de ter sido perdoada, ele fala que eu vou passar a me envergonhar de mim mesma. E me envergonhando de mim mesma, eu vou querer começar a modificar as minhas atitudes. Então, de tanto ter sido perdoada e de ter sentido tanto bem-estar diante do perdão sincero do outro, eu sinto vergonha e passo a querer mudar os meus atos. Bom, daí então, qual o outro passo, né? Ele fala o seguinte: a partir do momento que eu sinto vergonha dos meus atos e passo a querer modificar as minhas atitudes, eu começo a querer fazer o bem, mas mostrando para os outros que eu estou fazendo bem. Porque agora eu vou começar a querer mostrar, olha, eu estou mudando, tá bom? Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Então eu quero fazer o bem agora, mas eu quero fazer para que vocês vejam que eu estou fazendo bem. Então, se eu vou entregar algo para alguém, eu faço isso diante dos outros. Se eu vou dizer uma palavra, eu espero você olhar. Quando você olha, que você olhou, eu falo, eu te perdoo. Que você olhou para mim, eu falo, eu te desculpo. Ou quando você olha para mim, eu falo, isso é para você. Então, eu começo a querer fazer coisas boas, mas para que os outros vejam. Para mostrar para os outros que eu estou mudando, que eu não estou querendo mais ser aquela pessoa que eu vinha sendo. Aí é o próximo passo a passo do Cristo. Aí ele fala o seguinte: quando eu faço isso, é o quê? É a minha consciência que está buscando de forma muito empenhada em se desculpar dos próprios instintos inferiores. Então, os meus instintos inferiores me levaram ao erro. Eu errei. A minha consciência agora vem querer fazer o bem mostrando para todos. Por quê? Porque agora eu quero desculpar a minha própria consciência dos erros que eu cometi, fazendo um bem agora. Mas eu quero mostrar para você também que eu faço um bem. E é nesse drama de cada dia, então, que eu vou buscando fazer o bem,
praticar a fraternidade, buscando então que todos vejam, e eu vou sentindo esse bem-estar. Só que nesse ajuste que eu vou fazendo, em fazer o bem, e aquela pessoa que recebe vai dizer o quê? Muito obrigada, você me ajudou. E eu vou ficar satisfeita com o que eu vi, com o que eu ouvi. Então eu faço de novo o bem e busco então ouvir, busco fazer para que você veja, mas aquela pessoa também vai ter aquelas palavras de gratidão que também vão me fazer bem. E aí eu vou começar a fazer o quê? Esperei um pouquinho, mas eu me sinto tão bem quando eu faço bem para alguém. Eu me sinto tão bem quando eu ajo com fraternidade para alguém. Isso me faz tão bem. E cada vez que eu repito isso para que você veja, eu começo a me sentir tão bem, tão feliz, que vai chegar um momento que eu vou passar a fazer o bem, mas não mais para que você veja, mas porque esse bem-estar me faz bem. E daqui a pouco eu vou começar a fazer bem, nem pelo bem-estar que me faz bem, porque eu comecei a sentir realmente uma profunda satisfação e felicidade em ver o outro feliz. Então, na condição daquela pessoa que no princípio ela era aquela que ofendia e que precisava do perdão, agora mudou de posição. Agora é uma pessoa que leva o bem ao outro, é uma pessoa que perdoa o outro pelos caminhos da fraternidade. Então, observando como que perdoar alguém muda completamente a sua trajetória de vida, muda completamente os seus sentimentos e educa para o perdão, educa para a fraternidade. É esse passo a passo que Jesus nos trouxe a respeito do perdão que pode nos fortalecer. Por quê? Porque a caridade que nós vamos aprendendo, a princípio, como fuga das nossas consciências, nós passamos então a interiorizar essa caridade na alma e a cumprir aquele lema da doutrina que nos fala que fora da caridade não há salvação. É nessa vivência da caridade, que nesse exemplo eu fui praticando ali, é que eu aprendi, então, realmente a perdoar. É sendo perdoada que eu aprendi a perdoar. É praticando a caridade que eu aprendi a amar o outro, a compreender o outro nas suas inquietudes, nos seus equívocos, nas suas faltas, que nós também um dia já cometemos. Então, o Senhor ensina que aquele que não consegue perdoar, ele estava falando para Tomé nesse momento, aquele Tomé que não consegue perdoar, se compara ao lenho seco de que o fogo se apoderou sem ser visto pelo lenhador. E quem já encontrou a fórmula do esquecimento das ofensas, sabe que essas chamas da maledicência se apagarão com a água do perdão. Porque quem não perdoa se divorcia de quem? Da alegria. Fica distante de quem? Da tranquilidade. E fica longe de quem? Da harmonia espiritual. Então, tudo começa hoje pelo nosso trabalho em não perdermos tempo de buscarmos em nós essa sensibilidade para com o outro. Precisamos nos tornar criaturas mais sensíveis ao outro, no sentido de percebermos as suas dificuldades e buscarmos então ter essa afabilidade, ter essa doçura, ter essa paciência com o outro. Então nós vamos recordar, se o Senhor nos pôde realmente suportar e nos pôde perdoar, concedendo a todos nós constantemente novas, abençoadas oportunidades de retificação dos nossos atos, nós vamos aprender igualmente a espalharmos brandura, paciência, misericórdia, perdão, compreensão e amor em benefício de todos que nos cercam, a exemplo maior do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça nesse perdão necessário que precisamos aprender, nos conduzindo, nos inspirando no bem que talvez ainda nos falte. Mas, Senhor, é no Senhor que estamos desejosos
de poder fazer essa estrutura de fé para as nossas vidas, para que possamos mudar seguindo os teus passos, Senhor, com as tuas bênçãos, com o teu amor a nos amparar, porque o Senhor nos disse que nunca nos deixaria órfãos. A tua bênção a todos nós, por todo sempre, graças a Deus. Muita paz a todos.